esse livro, particularmente para mim, que andei conhecendo os Yanomamis, que esses povos aqui africanos, que são os Alsás, que com quem ele viveu, 2 grupos principalmente ele viveu, mas esse aqui é um deles, é o que ele morou mais dentro da comunidade. Eles são, como eu disse, trabalham em pequenas né, propriedades na verdade não são cercadas as propriedades, né, então os rebanhos são livres, eles são conduzidos sempre, né, e tem plantações, o que é interessante é que, assim, como ele é um estrangeiro e chega nessa vila, o guia dele, que é quem ele pagou para poder, alçar também, né, mas pagou para poder situá-lo ali dentro, né? Claro, eles já lidam com ocidentais que invadiram há muito mais tempo aquilo ali, né? Ali foi uma colônia francesa, Argel, como Argélia, aliás, eles então, como ele ia morar ali dentro, eles o colocam dentro de um cercado de uma casa completamente diferente de todas as outras, que é justamente a casa do ferreiro. Como eles são agrícolas, eles lidam com, eles usam o metal. Mas na religião Alçá, como na que eu tinha citado dos Yanomamis, o metal ele é uma espécie de tabu, né, que é um conceito da antropologia, né? O metal ele tem essa espécie de veto. Então quem lida com o metal é um tipo de um sacerdote ali, né? O Guane, que ele fala aqui, em algum momento ele fala dos 2 filhos do Guane, que é também 2 aprendizes de ferreiro, então é uma gente que tem um tipo de vida completamente diferente. Ninguém, por exemplo, daquela vila entra, fora ele ali, que é o visitante, ninguém entra dentro do cercado, né? Nem ele entende direito por que não entram no cercado, mas todo mundo vai ali, porque se o facão quebrou, se a foice está sem fio, qualquer coisa desse, precisa de uma avaria, né? A peça do arado precisa ser trabalhada. É ali que eles vão, ficam no limite, entregam, e o próprio ferreiro tem noção dessa proibição. E não porque ele é então uma espécie de herege, não. Daí ele é justamente, ele lida com o fogo da fornalha dele e com os metais que ele produz, ou que ele conserta, justamente numa espécie de reverência religiosa, porque ele sabe que ele está lidando com forças perigosas. É como se o metal tivesse uma energia, digamos, diabólica, né? E tem muitos elementos nessa narrativa aqui, como ele conviveu com essa família, tem muitos elementos de narrativa muito interessantes, para eu fazer, por exemplo, uma comparação com o que eu vejo os Yanomamis, que não lidam com metal a não ser com os presentes que os brancos levaram, né? E que antes de os brancos chegarem, eles já conheciam alguns, né? Chegava-se a alguns desses metais por povos vizinhos, né? E isso na Amazônia toda aconteceu, né? Então mesmo quem já não conhecia branco, às vezes tem até espingarda. Recentemente o Fantástico andou mostrando povos isolados com espingarda e ficou uma questão, como eles têm espingarda? Não, sempre houve trocas intertribais, de forma que instrumentos do branco chegavam em povos ditos isolados, porque justamente chegavam por meio de trocas com outros povos, que esses sim tinham contato com os brancos. Daí que, como eu falei em outra aula, povos isolados não são povos que estão achando que estão na idade das pedras, como o nosso preconceito letrado ordena, né, as sociedades, né, a história da sociedade, do evolucionismo dessa história. Mas eles recuaram, eles têm medo, eles sabem o perigo de estar em contato direto conosco, né? Então é preciso entender bem isso, né? Porque nós temos leituras muito erradas e é quase impossível de fugir das leituras erradas que a gente faz disso, como uma das leituras erradas que a gente faz da questão racial e tantas outras, né? Quando a gente tenta, vamos dizer, agir certo, né? Agir eticamente. Bem, vou ler os Jogos de Adeus, tá certo?